Olá, aqui é o economista e professor Wellington dos Santos e hoje vou ensinar sobre as 7 remunerações que o investidor pode receber ao adquirir ações. Geralmente, o investidor compra ações de empresas com dois objetivos. Geralmente é a valorização da ação, que é o ganho de capital, ou distribuição de lucros, dividendos. Mas existe mais do que isso e eu vou ensinar para vocês aqui. Ações. O que são ações? São títulos representativos da menor fração do capital social de uma empresa. O acionista, ele é coproprietário da empresa, ou seja, ele participa dos resultados. Uma ação, ela não tem prazo de resgate e pode ser comprada e vendida a qualquer momento. Tipos de remunerações. Então, a primeira delas é o dividendo. Né? Dividendo é frequentemente nós ouvimos que o dividendo obrigatório corresponde ao no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. Contudo, essa afirmação é equivocada. O artigo 202 da Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades Anônimas, que trata do assunto, estabelece que o Estatuto Social determinará a parcela dos lucros a ser destinada ao dividendo obrigatório. Então, o Estatuto possui autonomia para definir a porcentagem, não havendo a obrigação de fixá-la em 25% do lucro líquido ajustado. Na ausência de disposições descritas no Estatuto, a empresa deverá pagar 50% do lucro líquido após os devidos ajustes. O lucro líquido ajustado, pela constituição da reserva legal, pela alocação às reservas de contingências e pela contabilização dos lucros a serem realizados. Destaca-se que se o lucro líquido contábil difere do lucro líquido ajustados. Então, ao término do exercício contábil, é distribuído entre 25% a 50% do lucro líquido em dividendos aos seus acionistas. A segunda forma de remuneração são juros sobre o capital próprio. Aquelas reservas legais provisionadas, que é os 50% que não foi distribuído ou 75% que não foi distribuído, ficam aplicadas no sistema financeiro e os juros provenientes destas aplicações são distribuídas no exercício contábil seguinte aos acionistas. Terceira remuneração. Caso as reservas não forem utilizadas, elas serão integralizadas ao capital social e os acionistas farão jus ao seu quinhão, de acordo com o volume de ações que possuir. Quarto, emissão de novas ações ou subscrição. Os acionistas terão direito de compra com desconto de lançamento de novas ações. Exemplo, se a ação custa R$ 60, o acionista terá direito a comprar antes do lançamento, por exemplo, por R$ 54. Mas caso não deseje, ele pode vender o direito de subscrição na Bolsa de Valores. Alguém arremata lá por R$ 57 e a diferença é do acionista. Esta é a quinta remuneração que o acionista fará jus e tem direito. Sexto, aluguel de ações. Sim, você tem um volume considerável de ações com investimentos de longo prazo, você pode alugar suas ações. Também denominado de custódia remunerada, que consiste aí no mecanismo praticado pela B3 que permite que você alugue seus ativos para outros investidores e tenha uma remuneração desta locação. Sétima remuneração é a própria valorização da ação. Para melhor visualização desse item, é necessário que se faça análise técnica ou fundamentalista para acompanhamento do desempenho de cada ação, do segmento de mercado, das tendências futuras do setor. Pode também haver desvalorização das ações, tá? Então, é um mercado de risco, mas você mitiga o risco a partir do momento que você faz uma boa análise técnica ou fundamentalista. Bom, estas são as 7 remunerações pertinentes para quem compra ações. Eu vou explicar com mais detalhes nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.